Segundo pilar do casamento, está aí no versículo 31, é que além de heterossexual, o casamento é instituído por Deus, é monogâmico. Deixa o homem, seu pai, sua mãe, e se unirá à sua mulher, não às suas mulheres. De tal maneira que tanto a poligenia, um homem ter mais de uma mulher, como a poliandria, uma mulher ter mais de um homem, está fora do parâmetro e do projeto de Deus. É claro que algumas pessoas de má fé, ou com teologia ruim, tentam defender a poligamia, inclusive nos arraiais chamados evangélicos. Quando alguém diz o seguinte: bom, mas nós vemos exemplos de homens de Deus no Velho Testamento que tiveram várias mulheres, e citam Abraão, e citam Jacó, e citam Davi, e citam Salomão, e afirmam que se esses homens foram homens de Deus e tiveram mais de uma mulher, hoje também nós poderíamos ser homens de Deus e termos mais de uma mulher. Mas essa é uma leitura errada da Bíblia. A leitura da Bíblia não é a leitura exemplarista, mas a leitura preceitual. E eu explico. Quando Deus instituiu o casamento, diz lá em Gênesis 2:24, texto repetido aqui em Efésios 5:31, Deus estabeleceu o casamento monogâmico. Por isso deixa o homem, seu pai, sua mãe, se unir à sua mulher. Mais tarde, quando Moisés estava trazendo a lei moral, que foi dada pelo próprio Deus, como regra e norma de vida para o seu povo, está escrito no 10º mandamento: não cobiçarás a mulher do teu próximo. Já naquela época havia uma cultura poligâmica no mundo, mas a palavra de Deus, na lei moral, referenda o princípio da criação, que o casamento é monogâmico e não poligâmico. Mais tarde, 1500 anos depois, quando os fariseus chegam para Jesus e perguntam: é lícito ao marido repudiar sua mulher por qualquer motivo? Jesus responde essa pergunta com outra pergunta, e pergunta assim: não tendes lido? Vocês não conhecem a Bíblia? Vamos voltar para as Escrituras? Não tendes lido que o Criador, desde o princípio, criou homem e mulher, e por isso disse: deixa o homem seu pai e sua mãe, se une a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, e o que Deus uniu, não o separe o homem? De tal maneira que tanto na criação, quanto na lei moral, quanto na aliança da graça, o casamento monogâmico é reafirmado. Esta é a leitura correta das Escrituras. Isso prevalece para sempre. Portanto, essa ideia de estar casado e ter um amante, estar casado e ter outro cônjuge, está frontalmente contrário ao ensino das Escrituras. Terceiro princípio, terceiro pilar: o casamento é monossomático. Deixa o homem, seu pai e sua mãe, se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ou seja, o rapaz e uma moça que vai para a cama no namoro, está pecando contra Deus. Isso é fornicação, está debaixo da ira divina. Deus não põe a sua bênção numa relação desta. Segundo, relação sexual fora do casamento é adultério, e a Bíblia diz que só aquele que quer se destruir comete tal loucura. Mas a Bíblia diz que a relação sexual entre marido e mulher é uma ordenança divina. Portanto, o sexo não é pecado. Deus criou o homem e criou a mulher, criou o macho e criou a fêmea, e instituiu o casamento para que esta bênção fosse usufruída de maneira santa, de maneira lícita, de maneira pura, porque a Bíblia diz: digno de honra entre todos é o matrimônio e o leito sem mácula. Mas o quarto pilar do casamento
é que o casamento é indissolúvel. O que Deus uniu, não o separe o homem. E a palavra homem aí, na língua grega, está no neutro. É homem, é mulher, é marido, é esposa, é advogado, é juiz, é conselheiro. Nenhum ser humano tem competência de desfazer o que Deus fez. Agora preste atenção, tem gente que arranja uma desculpa dizendo o seguinte: pastor, eu me separei, ou eu me divorciei, porque quando eu me casei, desculpem da expressão, ainda se amarrava cachorro com linguiça. Eu não sabia de nada não, eu casei inocente. Outra coisa, pastor, quando eu me casei contra a vontade dos meus pais, eu fui rebelde. Pastor, quando eu me casei, eu nem sabia o que eu estava fazendo direito, portanto, não foi Deus que me uniu, então eu estou me separando, então eu estou me divorciando. Deixa eu dizer uma coisa para você, mesmo que você tenha se casado na contramão da vontade de seus pais, mesmo que você tenha se casado sem ter compreendido plenamente o que era casamento, no momento em que você se casou, Deus ratificou aquela aliança. Vocês se lembram de Josué capítulo 9? Lá está escrito que Josué fez uma aliança com os gibeonitas sem consultar a Deus, apressadamente. Mas ao firmar aquela aliança, ele não pôde mais quebrá-la. E 300 anos depois, o rei Saul quebrou aquela aliança, e o juízo de Deus veio sobre a nação de Israel. Notem isso, hoje 50% dos casais que vão ao altar, jurando amor um ao outro, depois vão para as barras de um tribunal, com mágoas e dores, desfazendo esta relação através de um doloroso divórcio. O preceito de Deus é: o que Deus uniu, não o separe o homem. Deus instituiu o casamento, Deus não instituiu o divórcio. Deus permite o divórcio por causa da dureza do coração, mas o casamento é a ordenança dele, é a vontade dele. A saída para um casamento não é o divórcio, a saída é o perdão, é a restauração, é a cura, é o renovo, é a redescoberta do projeto de Deus. Talvez você argumente: pastor, mas o meu amor acabou, mas secou tudo, mas perdeu completamente o brilho. Deixa eu dizer uma coisa para você: se o seu sentimento secou, o mesmo Deus que fez a vara seca de Arão florescer, pode fazer florescer o sentimento no seu coração. Se você argumenta que o amor morreu, eu posso lhe garantir que o mesmo Jesus que ressuscitou os mortos, pode ressuscitar o que está morto no seu coração. Se você argumenta que não tem mais nada, eu posso garantir a você que o Deus que chama a existência as coisas que não existem, pode trazer de volta o que já não tem mais aí, e restaurar o seu casamento. Deus é o Deus da restauração.